Amen. Amém. Encore une fois de plus. Mais uma vez, Mais uma vez, Zamba pesi biso ngolu, que Deus nos deu a ya graça kokutana na pokwa de lelo, estar na tarde de hoje, otoyekola maloba na Nzambe. ouvir esta palavra. E nazondimisama ete Eu estou a crer, maloba na Nzambe oyo tolingi toyoka. a palavra que queremos Yango ouvir nde kreyaka mokili. é que criou o mundo. Maloba na Nzambe oyo tolingi A toyoka. palavra que queremos ouvir Yango nde jusqu'à présent eza é kokreye. que está a criar. Maloba na Nzambe oyo tozoyoka na pokwa A lelo, palavra que estamos a ouvir na Soki tarde de okondimba hoje, yango, se tu vais crer, bino kotikala ndenge a moko tua te. vida não vai da mesma Amen. maneira. Amém. Sans plus Sem tarder, mais tardar, alingai tosala lecture biblique eu queria que lêssemos a Bíblia, na évangile ya Matthieu, Evangelho de Mateus, chapitre nango 6, capítulo 6, le verset 22 jusqu'au versículo 23e 22 verset. até a 23. Matthieu 6, Mateus 22 6, à 23. 22 a Basingi 23. biso pa lecteur moko. Nos ajuda na leitura. Tunga biso mbangu frère Lodi. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 22 à 23. Amen. Les yeux sont lampes du corps. Miso ezali mwinda ya nzoto. Si tes yeux sont à bon état, Soki miso na yo ezali na eta ya malamu, tout ton corps est clair. nzoto na yo nyonso eza kongengisama. Mais si tes yeux sont malades, Kasi soki miso na yo eza na bokono, tout ton corps est dans l'obscurité. nzoto na yo nyonso eza na bolili mpe bolili makasi. Si donc la lumière qui est en toi n'est qu'obscurité, Soki mpole oyo eza kati na yo ekomi mwindu, comme cette obscurité sera noire. Parole du Seigneur. amen. Beta maboko makasi mpe vande ezali. Oh, nalingi obeta maboko makasi mpe la parole. Aclamamos pela palavra. Vanda na yo, vanda. Para sentar. Amen. Amém. Salue ton prochain. Souhaite-lui la paix du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amém. Oui, depuis le mardi dans ce lieu, De terça-feira estamos a nous sommes ici ensinar. pour parler de la parole de Dieu. Estamos a falar sobre a palavra de Deus. Et le thème de cette semaine, A tema da semana, parce que nous sommes dans une marche de prière, porque nós estamos na marcha de nous oração, sommes en train de parler sur vivre par la foi. estamos a falar sobre viver pela fé. Le juste vivra par sa foi. O justo vive pela fé. Et Nzambe asalaki biso ngolu kobanda mardi, Deus nos fez a graça começando a segunda. nazokwa ke maloba oyo ezotiama kati na esika oyo ezokolisa kondima na Eu biso. estou a crer que a palavra que está a ser pregada neste lugar Est-ce que está a mutu fazer moko aza crescer a sure ke nossa kondima fé. nezokola? Será que alguém que na sua fé Amen. está a crescer? Et namekaki mpe koreflechir. Eu tentei a refletir. Ntango Nzambe apesanga mateya oyo, Quando Deus me entregou esta j'étais en pregação, train de réfléchir. eu fiquei a pensar. Vivre par la foi. Viver pela fé. Après avoir koluka ba définition ya mo foi, Depois de procurar a definição da après fé, avoir koluka ba forme to ba sorte ya depois de foi, procurar a forma ou os tipos da fé, après avoir koluka koyeba ba dimension to ba depois degré de ya foi, procurar a dimensão ou os graus da fé, Nzambe amemaki su makanisi na nga. Deus levou mais o meu Nameka pensamento koanalyser para poder analisar, que vivre par la foi, viver pela fé, elingi koloba ke la foi quer dizer que a fé ekoki kozala mpe na forme ya mutu. pode ser uma forma de uma pessoa. Alléluia. Amém. Parce que oyo avivaka eza être Porque o que vive em nós et un ser. é um ser. Oyo avivaka eza être. O que vive é um ser. Nous sommes à trois êtres na vie naturelle. Temos três seres na vida natural. Nous sommes à être Temos humain, o viver, nous sommes à être humain, ou ser humano, o ser nous humano. sommes à être animal, Temos ser humano animal, ser humano não, ser animal, ser animal. puis nous sommes à être végétaux. E temos seres vegetais. Amen. Amém. Alléluia. Amen. C'est-à-dire bateau, Quer dizer, as pessoas, banyama, os animais pe banzete. e os paus. Alors la foi, A fé, tokolinga tokomisa mpe lokola mutu. vamos querer torná-lo como uma Tomeka pessoa. kosalela baparti ya Vamos nzoto, fazer as partes mpe do toyeba corpo. quelle partie E ezwaka vamos role saber nini. qual é a parte que toma, ezwaka role nini, esalaka mosala nini. que opera que tipo de coisa. Amen. Amém. Alléluia. Amen. Nzambe asinga biso, surtout na madame la portugaise awa mwa bafrançais kosala mapasi. Amen. Amém. Amen. Alléluia. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado ao Senhor.
tokolinga tolobela mwa baparti mwa biteni ya Vamos kondima falar sobre umas partes da fé. nzoto ya kondima O corpo da fé. eteni ya liboso A primeira parte ezali miso ya kondima é os olhos da fé. les yeux de la foi. Os olhos da fé. Texte toti kotanga O texto que fomos ler, yesu azoparle biso boye Jesus está a nos falar. azobisa biso une Ele réalité está a falar sobre uma realidade concernant miso consoante os olhos. alobi miso Diz os olhos ezali mwinda mpo na nzoto é a luz para o corpo. miso Os olhos ezali vision mpo na é a nzoto visão para o corpo. yesu alobi soki miso na yo E Jesus disse os seus olhos, eza na etat ya bien se te não está em bom nzoto estado, na yo nyonso ekozala na então molili todo o corpo vai tornar escuridão. eske moto azokompane ngai Amém. un aveugle Um cego cego, amonaka te ele não vê. mpo na ye nyonso eza molili Para ele tudo é ko escuro. yesu alobi soki moto miso no eza na etat ya malamu Jesus te disse que a sua vista, se não estiver em bom estado, seke nzoto no nyonso ezala couvert na quer dizer molili que todo o seu corpo vai estar em miso escuridão. ezorepresente Os vision olhos estão a representar a visão. miso ezorepresente oyo ozomona lelo Os olhos estão a representar o que Mas você vai olha ver só, mona, hoje, lobi. o que você vai ver amanhã. seke lumière ya vi na Quer yo dizer, a luz da sua vida ezodependre na está vision a na yo depender da sua soko visão. olingi vi nyonso ezala éclairé Quer que a sua vida zala seja na miso ya kondima iluminada, tem que ser com a, tem que ter a vida da visão. zala na vision ya kondima Tem que ter a visão da fé. mutu oyo aza na vision A te pessoa que não tem a visão, mutu aza na miso ya kondima a te pessoa que não tem a fé, toute sa vie sera dans l'obscurité tudo que vai vir na sua vida será obstáculo. vi na ye nyonso ekozala na se ya molili Toda a sua vida vai estar sobre a escuridão. okomona oyo azosala lelo Vai ver o que molili vai fazer hoje é na escuridão. oyo akosala lobi O que vai molili fazer amanhã é sempre na vino escuridão. ekozala éclairé A te vida dele não vai estar parce que iluminada. amonaka te Porque ele não vê nada. amen Amém. alléluia Amém. tolinga tosala mwa voyage Vamos fazer uma viagem. tosala mwa parcours Vamos fazer um percurso. par rapport ya miso ya kondima na kati ya Através dos olhos bible da fé dentro da Bíblia. mais bien aimé dans le Bem seigneur amado Senhor. ya liboso tolingi todéfinir A nani primeira coisa que queremos definir c'est quoi l'œil de la foi nini ezali miso ya kondima o que é aos olhos da fé. miso ya kondima Os olhos da fé tolobi eza capacité é a capacidade de voir à la manière de Dieu ya komona lokola nzambe amonaka de ver da mesma maneira que Deus vê. mutu aza na miso ya A kondima pessoa que tem os olhos da amonaka fé, lokola bahumain te ele não vê como os humano humano. amonaka lokola bato te Ele não vê como ser kasi humano. amonaka lokola Ele nzambe vê como Deus. miso ya kondima Os olhos da fé elingi koloba quer dizer, mona lokola nzambe Vê como Deus. mpo na nini mona lokola Por que tem que nzambe ver como Deus? parce que nzambe ntango asali biso Porque Deus, quando nos criou, na genèse chapitre 3 Gênesis capítulo et chapitre 3, 2 pardon capítulo 12, okokomprendre ke nzambe akotisi kati na mutu vai ver que Deus introduziu algo dentro do homem, image a sua imagem mpe semelhança na e ye a sua semelhança. alleluya Amen. elingi koloba boye Quer dizer ke mutu que a pessoa, akomi nzambe ya mokie ele tornou-se Deus elingi koloba pequeno. ete mutu Quer dizer que a pessoa, akomi na bakapasité ele oyo nzambe tornou-se aza com a nango capacidade que Deus tem. image A imagem, elilingi a imagem, amen Amen. image a imagem, elilingi sombra a sombra. amen Amen. image ya mutu ezorepresente mutu A sombra da pessoa representa a napesa pessoa. exemple songa naza te Se o pastor não eske estiver, elilingi nanga oyo kozala será que vai ter a sombra dele? amen Amém. seke ngana elilingi nanga toza mutu Quer be dizer, eu e a minha sombra somos somente uma sokolokolinga pessoa. elilingi na ye Se moko tu me seke tirares, oyo quer mabe dizer que ver a sua sombra aquilo é seke espírito mau. mutu ndenge aza boye Quer dizer, quando a pessoa é azali assim, representation ya é nzambe a representação de ndenge Deus, nzambe azali como Deus ndenge é, yo mpo ozala como tu também deves ser. yango na psaume Isso é 84 que no Salmo 84, nzambe azokamwa Deus está admirado. alobi boyebaka te ke boza banzambe Ele disse que vocês não sabem que são Deus. tala bokokufaka lokola Vê bana ya como eles bato estão a morrer como filhos talaka do homem. bandoki bakoliaka bino Vê lokola como bana os ya bruxos bato estão a vos tala matar. mpasi ekozwaka bino Vê lokola como bana que ya as bato doenças estão a vos boza perseguir. banzambe ya Vocês mikie são Deus bokufa pequenos. lokola bana ya bato te Não morre como filho do na homem. bumutu bien aimé A pessoa bem eza na amada balimite ebele tem muitos limites. me na bunzambe Mas em Deus balimite eza te não há limite. mutu aza na miso A akondima pessoa que tem a vista de akomona fé, lokola bato nyonso ele te não vai ver como um akomona ser oyo bato humano. bamonaka Ele não vai ver kasi como akokonsidere makambo lokola mas nzambe ele vai considerar as coisas como nalingi na Deus. mateya ya pokwa Eu lelo quero que na pregação nzambe da asala bato tarde moko de ngolu hoje, que Deus faça graça. bakoma komona lokola Começam a ver como nzambe Deus. alleluya Amém.
Que nous avons expliqué comment le roi Nzambe ezalaka ndenge nini. Eu vou te explicar como pode viver como Deus. Amen. Amém. Alléluia. Amém. Oui, comment on a le col Nzambe. Ver como Deus Elikola kisaboye. quer dizer que Place bato bazomona mabe. onde as pessoas estão a ver o mal, Yo lokola Nzambe. você como Deus Ozomona bolamu. estás a ver o bem. Omboka wana makambo ezosimba te. Aquela província Bato nyonso bazolela. todas as pessoas estão a Kuna chorar. badepandaka na Aí só salaire. dependem do Mais salário. mutu aza na miso ya bunzambe. A pessoa que Azomona tem réalité Deus, présente ele te. não está a ver o Azomona oyo presente, eza lelo. ele está a ver Pe o que está azomona hoje, oyo ekoya ele lobi. está a ver o que vai vir no Mutu dia oyo aza na seguinte. miso ya kondima. A pessoa que tem os olhos da Aza fé, limité na ele está bacirconstance te. limitado, não está limitado nas Mais circunstâncias. azomona au-delà. Ele está a ver distante. Azomona oyo ekoya après bato kozwa salaire. Ele está a ver quando as pessoas Bato receberem o basi salário, salaire. as pessoas Po receberem o nzete salário, kotambola na mboka. o dinheiro vai Bafo começar a bakomi kosanja circular, balare. os vai começar a Masani ezali pagar. nango na teki. O negócio que eu tinha vou vender, C'est ça l'œil de la foi. aquilo é a fé. L'œil de la foi, A fé, c'est voir au-delà a pessoa tem que ver de distante. tout ce que les gens voient. Amen. Amém. Comment on a liboso? Ver à frente Oyo bato mosusu bamona o que te. as pessoas não estão a ver. Moto aza na miso ya kondima. As pessoas que têm olhos de Na fé, place ya kao. onde há nada, Ye azomona ok. ele está a ver que está Na bem. place bato bazomona na se. Onde as pessoas estão a ver que Ye aza está mpongo mal, azomona ele likolo. está a ver que está alto. Na place bato bazomona menace. Onde as pessoas estão a ver a Ye ameaça, azosentir aza ele tranquille. está a ver que está tranquilo. Alléluia. Amen. Epai bato bazobanga. Onde as pessoas estão a temer, Moto aza na miso ya as kondima. pessoas têm os olhos da Ye fé, azokoeseye. ele está Ye azomeka. tentando, Ye aza koaffronte. ele está a afrontar Miso ya os kondima. olhos da Ntango fé. bato bazosonga Quando vocês nsima. estão a recuar, Ye azokima embango ayoke ele está a liboso. correr e ir à frente. L'œil de la E foi os olhos da fé ezopermettre na mutu está a permitir a amona pessoa lolenge nzambe amona. ver do jeito que Deus Alors vê. so totangi bible tomona baexemple Vamos ebele. ler a Bíblia, vamos ver muitos exemplos. eza na liste ya molai ya Tem baexemple uma lista muito longa ya bato oyo bamona lokola das nzambe pessoas que viram como Deus na kati ya bible. dentro da Bíblia. soki ofongoli Se tu abrir bible na yo a sua Bíblia, na exode no Éxodo, chapitre 14 capítulo 14, verset 11 à 14 versículo 11 a 14. toyebi histoire oyo très bien. Vemos bem muito Exode essa 14, história. Éxodo 14, verset 11 à 14 versículo 11 a kuna 14. bible ezoparle biso Aí a une Bíblia está réalité. nos dizer uma realidade. nalobelaki yango mpe dimanche me Eu naservolaki falei yango domingo, nalekaki ya likolo. eu falei. bible ezoparle biso boye. A Bíblia está nos dizer. Israël ebimi na Égypte Israel saiu do Egito. ezose dirige vers la terre promise. Ele estava a se dirigir na terra ntango bakomi prometida. na katikati ya Quando nzela eles chegaram ao meio, liboso ya mer rouge no Mar Vermelho, bible elobi a Bíblia diz: liboso c'était un obstacle la mer à rouge frente tinha um obstáculo do Mar mpe na Vermelho, nsima e l'obstacle atrás c'était la troupe e tinha tropas, ya basoldat os égyptien soldados do Egito. à gauche et à Ao droite direito ou à esquerda, ezalaki désert ya sinai tinha deserto do Sinai. etondisami na E bamonstre tinha monstros mpe ezalaki na baserpent e dangereux. tinha serpentes muito perigosas. Peuple c'est comme si a se retrouvé na piège. O povo, como tinha se encontrado dentro da Peuple c'est comme si armadilha, amoni ke vi na ye esuka wana. ele viu que a vida terminou aí. bible elobi peuple miso ekomi paipai A Bíblia diz que o povo, a Bakomi vista tornou-se kolela. um lado ao Bakomi outro. koselama te. Começaram a chorar, a se bakomi kotala lamentar. bitalatala. Começaram a olhar Un um lado homme qui a ao la outro. foi Os olhos da miso fé. notala bitalatala te. Uma pessoa que tem a fé, os olhos Tango não bato olham bazotala para o outro. pai. Onde as pessoas olham Un o homme qui a les yeux de la foi a pessoa que tem os olhos da ye fé, atalaka likolo. ele só olha em yango cima. nayebisaki biso jour Por wana isso é que eu disse daquele ntango dia. lot alinga se séparé na Quando o abraham Lot queria se separar com lot Abraão, aponi na ye biloko amonaki na miso o Lot escolheu as coisas que ele viu nos aponi na ye olhos. mboka oyo sepelisaki na miso Ele escolheu a terra que lhe agradou parce nos que seus azalaki na olhos, miso ya kondima porque te. ele não tinha os olhos da miso ya fé. kondima ezolimite biso Os par rapport à olhos- baréalité. Os olhos estão os olhos da fé estão nos limitando Mais a saber da Abraham, celui qui realidade. avait l'œil de la foi, O Abraão, como tinha os olhos da la Bible fé, dit, azwi miso na tomboli a likolo. Bíblia diz que ele ergou seus olhos Mais no bien aimé céu, dans le Seigneur, bem amado ao Senhor. soki okosefie na makambo eza physique, Se vai se entregar nessas coisas que é física, soki okoselimite par se rapport à vai makambo oyo se ozomona limitar miso, através das coisas que tu estás a ver tu nos seras olhos, limité. tu vai ser Pepino limitado. eke musika te. E a tua vida não vai Ntango estar. peuple bakomi na équation, Quando o povo chegou neste bakomi lugar, kotala par-ci par-là, começaram a olhar do
do lado makambo outro, bazaki kotala as coisas que eles estavam esemaki olhando, kobanga kati na ele bango colocou medo dentro mpe deles elongoli kondima kati e na tirou bango. a fé dentro deles. Bien-aimé dans le Seigneur, Meu yokanga amado bien. Senhor, ouve-me bem. Kotala pasi o bato bazolakisa yo Não olha te. o sofrimento que as Kotala pessoas bakonjoncture o bato bazolakisa yo não te. vê as coisas que as ere moko pessoas mpe meme bajournal kotanga yango Talvez mingimingi jornal te. não podes ler Ya também defo muito. kokosilisa ya kondima Talvez pode te tirar miso toda na a yo fé aos seus na olhos. pasi tala paipai Onde pode olhar um lado zwango ao to outro, tala likolo pega, olha ao soko céu. otali Se tu likolo olhar ao céu, nzambe akolakisa yo Deus vai te dirigir. makambo nini A ekosalama coisa que vai après acontecer réalité présente. depois da realidade L'œil de la presente. foi Os olhos da fé ezosunga biso para nos ajudar tomonaka makambo ya lelo para te nós não ver só as kasi coisas de tomona hoje makambo ekoya e lobi ver as coisas que tomona virão makambo depois ekoya da après manhã. une semaine Vamos ver as coisas que vai tomona ser makambo depois de ekoya uma après semana. 5 ans Ou vamos ver as Oh, coisas que vai vir nazomona depois yo de lobi 5 noza anos. bien. Eu estou a ver que amanhã nazomona vai avenir na ser, yo vai eza ser bien bem. nazomona yo oke mosika na nzambe Eu estou a ver que vai nazomona yo mpina yo Eu efungwami estou a ver que a sua vida nazomona está yo mpe na aberta. mboka Eu mosusu estou a ver noutra nazomona terra. mpe misusu kaka na lio na ame Eu estou a ver baevolue outra pessoa que está evoluído. l'œil de la foi Os olhos da fé eza limité na makambo ya lelo te não é limitado nas coisas quand le de peuple hoje. était bousculé tant le peuple akomi bousculé Quando o povo tornou-se com medo, tant le peuple akomi tourmenté quando o povo tornou-se muito, moïse atali likolo o Moisés olhou no céu, nzambe ayebisi ye boye e Deus disse: yebisa peuple oyo ezodirige fala o teu povo que tu estás a ke dirigir. makambo oyo bazomona E as lelo coisas que estão a ver hoje, bezidie oyo bazomona lelo Deus que eles estão a ver hoje, bakomona bango lisusu te eles não vão ver mais. soki nalingi nasala interprétation ya bien Se eu quero fazer uma boa par rapport à interpretação, texte oyo através desse texto, na contexte ya l'œil de la foi aos olhos da fé, nakoloba boye eu vou falar nzambe assim, ayinaki moïse boye Deus ia falar omoni desse misu vídeo. ya kondima oyo oza nango Estás a ver esses olhos da fé que tu communique tens? yango epai ya peuple oyo Comunica a esse afin ke povo. bamona ndenge oyo Assim que ozomona vê o que você está yo vendo. ozomona nini O que é que tu estás yo a ver? ozomona outaki na Tu egypte estás a ver que veste do na Egito, bowumbu na mpe escravidão, ozokende ti na e kana estás ao Canaã. mere rouge eza liboso na Esse yo mar vermelho que está à sua oyo frente, banguna bakozala liboso na se yo os inimigos estiverem à sua ata baza frente, na bango mesmo que me estiverem, bango te bakolongola mas não projet ya nzambe é na eles que ntina vão yo tirar a promessa komona de oyo eza Deus na liboso sua na yo te vida. Não veja o que está à sua kasi frente. mona déjà okoti na terre promise Já está dentro da aujourd'hui il y a terra quelqu'un prometida. qui a reçu la promesse de Dieu nazobisa mutu moko oyo aza promesse ya nzambe ke nyonso komona lelo Tudo que podes ver é ouro ezala nango que tu tens. me yango te kolongola projet ya nzambe na vida Não é yo que vai tirar o projeto de Deus amen na tua vida. Amém. alléluia Amém. mona déjà okomaki Vê que já mona déjà chegaste. okotaki Vê que já entraste. mona déjà obandi déjà Vê kosimba que já mona começaste a déjà pegar. ekomi ya yo Vê que já tornou c'est seu. ça l'œil de la foi É os olhos da fé. amen Amém. alléluia Amém. oh alléluia Amen. miso ya kondima Os olhos da fé. ezopermettre biso Para nos permitir tomona au-delà. ver de longe. Deuxième exemple, Segundo exemplo, tozomona na Juge chapitre 6 no Juízes capítulo 6, verset 12. versículo 12. Juge 6 Juiz 6, verset 12. versículo 12. esengo na bato bakoma parce que makambo eza lipamboli makasi mpo na bango Amen. bato bakoma naomona bango bateya makasi na mboka oyo Amen. amen naomona bango bateya makasi partout bazala bakodefendre komba yesu e bato bakotonda nzambe mpo na bango amen oyo olingi kokoma te nzambe asunga yo Que não quero escrever que Deus te lobeya na kaye ajuda. lobeya na bible Amanhã traz o caderno e a sua Bíblia, parce que ekosunga yo porque vai te ajudar. ata ozala paster ya bampate te Mesmo que não vai ser pastor ntango mosusu ozala das paster ya ovelhas, ndako na yo talvez vai ser pastor ntango da mosusu mpo sua ozala casa, paster ya famille talvez vai ser pastor da amen família. nzapambola yo Amém. deuxième exemple Segundo exemplo, juge 6 bis Juízo 6 a il 10. y avait un jeune homme qui s'appelait Gédéon ezalaki na mutu moko kombo ezalaki Gédéon Havia um homem que foi chamado de Gedeão. mwa mobali na komba Gédéon Este homem chamado de abotama na Gedeão, famille ya pasi ele foi nascido numa família ekutami pobre. ke famille na ye mpe ekweyi na baproblème Tornou-se que a sua família tinha problemas. banguna baye Os inimigos chegaram, basali lisanga fizeram basali uma reunião, coalition basali juntaram. liboke se juntaram ya todos 5 pays de 5 países mpo baya kobundisa para poder israel combater Israel. toyebi histoire Sabemos bem a baya bakanga israel Eles vinham, pegaram bazwa Israel, bomengo nyonso ya pegaram israel toda a riqueza do nyonso Israel. balonaka bango babuka Todos que eles yango estavam a semear, ebible elobi estavam a colher. baassiége israel A Bíblia diz que ele
perturbaram Israel. baye kovanda, Eles vinham assentar, baye konganjama Israel. vinham viver ou Ba- perturbar Israel. baza image ya bademo oyo bayaka konganjama vi ya moto. São a imagem dos demônios que vêm perturbar a vida das baza pessoas. image ya baproblème oyo obengi no problème São te a mais imagem poni yango de moko ye problemas konganjama que vi na vêm yo. perseguir a vida das pessoas. Amen. Amen. bobola pende ye enganjami yo ekangami lokola A sonso. vem se cola na sua vida. Amen. Amen. maladi moko ya enganjama yo na A doença nzoto. vem mesmo cola na sua problème vida. moko ya etingama yo na O nzoto. problema vem cola na sua Et la vida. Bible nous dit ceci. A Bíblia nos diz. Présence ya bamadianite A presença dos madianitas na banation na mosusu em todas as nações, erandaki Israël akoma pauvre et malheureux. eles tornaram Israel e tornar-se pobre Jele e me ntango banguna bazwa na vie ya motu infeliz. infeliz. Ntango makambo mabe ezwa na vie ya motu. Quando a maldição vem na vida Ntango da vie ya motu pessoa, eza siégé na oppression. quando a vida da pessoa está apertada numa pressão, Bien aimé dans le Seigneur, vie ya motu eperdra même sens ya a kovivre. vida da pessoa torna-se, não tem mais sentido. E motu akokoma malheureux et pauvre. A pessoa torna-se mal-estar Alors ou na pobre. situation na mabe nzambe akosala choix sur un jeune homme. Nessas coisas Deus vinha. Nzambe akopona un jeune homme. Deus vinha escolher um homem. Un jovem. Um jovem. Nasepelaka mingi na nzambe parce que nzambe aza un. Eu gosto de Deus porque Deus é somente Pe ye moko nzambe alinga mpe mingi chiffre un. Deus também só gosta de Aza nzambe ya un jour. Ele é Deus de Aza mpe nzambe asalaka swaka ya mutu moko. É o Deus que faz os gostos. Est-ce que vous comprenez ngai? Na ntango Moïse asala swaka ya Moïse. No tempo de Moisés só fez. Na ntango Abraham asala swaka ya Abraham. No tempo de Abraão só fez. Na ntango bamaniali mpe ayokosala swaka ya No Gedeon. tempo de Malaia só fez também o gosto de. Ko nayebi te na ntango ya famille na ye oyo so nzambe asala swaka na vie ya Eu não nani. sei no tempo da sua família. Est-ce que soi nzambe moko ata awa? Amen. Mais je comprends mambo te. Est-ce que soi moko ya nzambe aza awa? Será que Amen. Amen. Zala swaka nzambe mpo na seja famille. o gosto de Deus? Zala swaka nzambe mpo na wenzo te kaka. Seja o gosto de Deus. Zala swaka nzambe même mpo na mosika oyo. Seja o gosto de Deus. Zala swaka nzambe mpo na mboka oyo. Seja o gosto de Deus ficar nessa província. nabi zala swaka nzambe mpo na mboka Seja o oyo. gosto de Deus nessa província. Amen. Amém. zala swaka nzambe Que seja os gostos de mpo na Deus bato ya génération na para ye. toda a sua geração. Gédéon, O Gedeão il fit le choix de Dieu. é um filho preferido de Ele Deus. foi a escolha de Deus Ele foi a escolha de Deus na génération na ye. na sua geração. Maintenant, eloko ekamusinga ezali. A coisa que me admirou é o quê? mwana mobali oyo azalaki choix ya nzambe Esse homem foi o gosto de Deus. azalaki ignorant Ele foi ignorante ya bakapasité nzambe atali kati na da ye capacidade que estava e sobre azalaki ele. komona ndenge nzambe amonaka te. Ele não estava a ver do jeito que Deus vê. azalaki koconsidere nde nzambe Ele akonsideraka não te. estava considerado da mesma maneira yoka como makambo Deus. bible elobi Óbvio que a Bíblia diz. nzambe azomona ye mutu munene, Deus estava a ver um homem nzambe grande. azomona ye gigant, Ele estava a ver um homem muito nzambe azomona forte. elombe na bitumba. Deus estava a ver que foi um homem muito forte. ntango Na ange luta. kokutana na Gedeon Quando o anjo vinha se encontrar com Gedeão, na simple salutation, somente no cumprimento, ange ayebisi ye vaillant héros, o anjo disse que valente héros. valente o herói. Amen. Vaillant héros. Valente o herói, Gedeon mama asutiki. o Gedeão se assustou. obenganga vaillant héros Mas a nde. me chamar de valente herói. Amen. Amen. nga mobola Eu que sou pobre, famille ezanga griffe família não tem nabunda ata bitumba Eu te. nunca lutei. Amen. Amém. navimbisa ata mutu te. Eu nunca inflamei a coup de ninguém. tete kao mpe nao nasala te. Nunca bati em ninguém. Halleluya. Amen. tozobenganga elomba bitumba ndenge nini. Mas a me chamar o valente oyo herói. nzambe alaki komona kati ya Gedeon. Deus estava a ver dentro de Gedeon Gedeão. azalaki komona yango O te. Gedeão não estava a ver. ebino bato ebele lelo oyo Bem amado, muita gente hoje bazosufrir, estão a sofrer. bazokontinue kozala Estão bamalere a continuar a ser parce amaldiçoados. bazomona te oyo nzambe Porque eles azomona não kati estão na a ver o bango. que Deus colocou dentro deles. tika nzambe afongola motu moko Deixa que miso ya Deus molimo abre os olhos do Espírito para alguém. afin ke akoma komona lokola Assim que nzambe possa amonaka. ver como Deus vê. nzambe azomona moto apambapamba Deus te. não está a ver uma pessoa mama vã. nzambe azomona mama moko ya Deus monene. está a ver uma mãe muito nzambe grande. azomona oteke joma yesu moko abetelaka makofi te. Amen. Amen. Halleluya. Amen. nzambe amonaka te motu moko baniokolaka te. Deus não está a ver uma pessoa que só te fazem sofrer, nzambe não. azomoloka te motu moko boye atikaka kaka na ndako alambaka Deus não biloko está a ver te. uma pessoa que só fica em casa nzambe fazendo azomona yo comida. mwasa makasi. Deus está a ver uma mulher nzambe azomona forte. une femme dure. Deus está a ver nzambe uma mulher azomona
une femme de valeur. Uma mulher muito Dans ma valorosa. une femme. Deus está a te ver uma Ce qu'on mulher. considérait ma Se capacité tu dans ma considerar a capacité. capacidade que Deus colocou em Pour que si, bouleverser générationnel. vai ultrapassar a sua geração. Amen. Amém. Amen. Alléluia. Amém. Alléluia. Amen. Dans ma mon vaillant héros. Deus está a te ver valente, herói. Kasi moi mon mutu pamba. Você está a se ver como uma pessoa em vão. Troisième exemple. Terceiro exemplo. Amen. Amém. Troisième exemple. Terceiro exemplo. Toqué dans 2 Rois chapitre 6, 2 Reis, capítulo 6, verset 15 versículo 15 à 17. a 17. Donc comme on a histoire, il y a prophète, Aqui vamos ver a história do profeta. Élisée, Profeta Eliseu na disciple Géasi. e seu discípulo Geazi. Prophète Élisée, Profeta Eliseu na disciple Géasi. com o seu discípulo Geazi. Dans le 2 Rois 6, 15 à 2 17. Reis 6, 15 à 17. 15 a 17. Amen. Amém. À cause de ma vérité, Através das verdades, à cause de ma prophétie, através das oyo profecias, Elisa azaki kopesa, o Elia dava, Eliseu. o Eliseu dava, Esali ke mokonzi ya mboka ayini ye. fez que o rei da terra odiasse, Esali ke mokonzi ya mboka fez que o rei da akomi terra kolukele baproblème. começou a procurar problemas. Esika azalaki, Onde estava, amoni vino ekomi na ele insécurité. viu que a vida dele estava insegura. Atimi na ye akebwaka ngunda quelque Ele part. fugiu, foi em outro lugar. Mamba ngunda ebandi lelo te. Ngunda veut dire soki place azosimba te balukela baproblème na okangamisaka na otima ava na lei. Amen. Amém. Alléluia. Amém. C'est ça ngunda. Amen. Refuge. O refúgio. Alléluia. Amém. Élisée akende kobwaka ngunda quelque part. Eliseu foi em outro lugar, Ensemble na disciple na ye junto ao seu discípulo, nakomba Géasi. com o nome de So Geazi. Bible etalisinga boye. A Bíblia me ensinou. Place bakende kobwaka ngunda. Onde eles iam, Bakanisiki baproblème esili. pensaram que o problema Nzoka bapion acabava. mpe bazangaka te. Afinal, e não fora das coisas que Mokili ezalaka precisam. mabe bien aimé. O Mokili ezalaka mabe. mundo é mau. Alléluia. Amém. Bapion basurveillant bazalaki. As pessoas que costumam perseguir as pessoas estavam lá. Bapesa information. Deram a informação. Mbala mo mokonzi atindi basoda. Diretamente o rei mandou os Tala soldados. basoda baye. Ver os soldados chegarem. Afin ke bakanga Élisée. Assim que pegasse Nayebi te Eliseu, soki baboma ye. disse ser para lhe Nayebi matar. te so basala ye Ou nini. para lhe fazer o quê? Amen. Amen. Ezalaki butu. Era de noite. Opération mingi esalama mingi na Muitas butu. operações acontecem à Basoda noite. bakota mingi na butu. Os soldados entram mais à A noite. partir ya bakati ya baopération A partir ebandi. das 4 horas a operação Po começa. bakapture vi na Para ye. poder capturar a sua vida. Amen. Amém. Alléluia. Amen. 5 heures ebetaka te. Se Ebeti. ela não tocou, tocou. Ntango ebeti. Quando tocou, se Nayebi te foi. soki disciple Géasi. Não sei se o seu discípulo Geazi Azalaki apertado il faut que ebima libanda sa mwa estava système. apertado para poder ir ao corpo. Ntango abimi libanda. Quando saiu Bible fora, batala boye. ele olhou, Tala basoda tinha bazingi mboka. muitos soldados. Tala basoda bazingi Os lupango. soldados estavam ao Tala redor do basoda quintal. bakuta ya otata lokolo Não ezate. tinha como fugir. Géasi azongi lokwa momona pu. Geazi voltou, Abi maître. disse, mestre, Omonde nde toza boye. visto do jeito que estamos Mambu aqui, masobele. as coisas estão mal. Makambo ekomi As mabe. coisas estão mal. Makambo ebongwani na ndenga As mabe. coisas mudou. Nde toza boye. Do jeito que estamos aqui, Toza surveiller. estamos Na controlados. minute ya kotanga. Neste momento, Baza kokanga biso. estamos vindo os Po toluka toyebela. Vamos ter que saber. Amen. Amém. Alléluia. Amém. Géasi alinga bangisa maître na ye. Geazi queria fazer temer o seu mestre, Parce que azalaki na misu moko limité. porque ele tinha os olhos limitados. Misu ya mumutu. Os olhos do homem, Ezokosa ser ye. humano, estava Ezointimide ye. estava Ezobangisa ye. estava lhe dando medo, Ezolongola kondima. estava a tirar a fé. Élisée, Eliseu, comme un homme qui avait les yeux de la foi. como era um homem que tinha os olhos da fé, Abisi Géasi boye. ele disse ao Geazi, Abitala. disse, olha, Yo la petit joueur. você é pequeno Nana jogador, kolakisa eu yo. vou te mostrar. Nazopesa enseignement Eu leçon vou te moko. dar um ensinamento de uma lição. Abinzambe. Deus, Sungelanga mwa mobali oyo. Sungelanga mwa mobali oyo. ajuda-me este Po homem amona ata ndenge para azomona. poder ver do jeito que Mpo na eu nini yaza limité na makambo ya Por mike que ele mike? está limitado nessas Mpo pequenas na nini coisas? yazobanga bato oyo Por que ele bambolombolo? está a temer essas Mpo na nini coisas? yazobanga Por bapolisi que ele oyo? está a temer essas coisas? Eloba ata Yesu. Como diz o Kobanga te Jesus, bato babomaka. não teme essas coisas que Nzoto. matam. Kasi Corpo. banga mingi bato babomaka nzoto na molimo. Teme aqueles que matam o corpo e o espírito. Bible elobi Elisa asambeli mpo na A Géasi. Bíblia diz que o Eliseu rezou. Assim bem na Para missa. o Geazi olhou os seus Então, olhos, assim pegou bem na seus missa. olhos
quando pegou seus olhos, Bible bitango giasa fungoli a mi. Bíblia diz quando Geazi Amoni armée en Nzambe. ele viu os soldados de Deus, Et comme il faut sécuriser bango. começaram a lhe Na konse proteger. na armée Nzambe. Vais confiar Tona banga armée bata mukili. ou vais confiar no Mais bien soldado même muso na miso akondima. Já que tem os olhos da Ata fé, makambo komi mesmo que nini. os problemas se Ye atanga makambo wana te. ele não tem Ye somona supériorité ya Nzambe na ele ye. não vê a superioridade do seu Ye somona makasi ya Nzambe na ele ye. não vê a força do seu Tika Nzambe asala mwasi mongolo Deixa aza. que Deus Asala opera mobali mongolo a aza. graça na vida de uma Afin que mulher on minimize. a fim que vê, O minimize. que minimiza Difficulté nyonso. todas as dificuldades, Problème nyonso. todos os problemas, Eko kozinga vina yo. pode perseguir a sua vida. Amen. Amém. Alléluia. Amém. L'œil de la foi. Os olhos da fé. Deuxième partie. Segunda parte. Ya eteni ya ntoto ya kondima. Da parte do corpo da fé, Tobengi yango maboko ya kondima. chamamos as mãos da fé. Les mains de la foi. As mãos da fé. Lelo tosala décortication ya corps de la foi. Hoje vamos fazer, Tozo développer ntoto ya kondima. estamos a falar sobre o corpo da fé. Et le premier point tolobi sur l'œil miso ya kondima. Primeiro ponto falamos sobre os olhos da Et fé. deuxième partie tolobela sur maboko ya kondima. Segunda parte vamos falar sobre as mãos da fé. Jacques chapitre 2, Tiago 12, Tiago 12, 14 à 18. 14 até 18. Texte eza mwa molai. Texto muito longo. Kasi contenu ya texte yango elobi boye. O texto está dizendo o seguinte: Soki moko kati na bino se de vocês, aza na baproblème, se tem problemas, résoudre baproblème na ye. resolve os seus problemas. Soki moko kati na bino Se no meio de aye nós kotala yo aza na nzala, via te visitar, eu estava com fome. kobeteleka masolo ya kitoko te. Não conta-lhe boas histórias. Masolo oyoka na matoi, A na conversa libumu vai etika na ouvir nzala. no ouvido. Eza Mas a biloko barriga opesa ye. vai estar Amen. sempre com fome. Pega a Obetele comida lisolo, e entrega. matoi elie, Vai contar-lhe uma história. munoko pe lie, libumu pe A sima boca makasi, vai comer e a makolo pe sima barriga makasi vai ter a ya força kotambola. e os pés vai ter a força de caminhar. Wana Jacques apesa toli na bakristo. Aí o Tiago está dando o conselho. Asa la pro comparaison entre Ele les estava œuvres de la comparando foi, como os homens da fé, les œuvres, misala ya kondima, as obras da fé, par rapport à ya maloba pamba. através somente das palavras. Quand on dit sur les mains de la foi, Quando queremos falar sobre as mãos da nous fé, sommes que maboko, estamos a ver que as ya mãos munde sala misala, é que faz as coisas. les œuvres. As mãos, De bien aimé dans le Seigneur, bem amado ao Senhor. la foi a ses mains. As fé nas mãos, Kondimeza maboko nango. a fé tem, as mãos têm a sua fé. A fait as suas mãos. A fé tem as suas mãos. Et na maboko ya kondima, E na fé das suas eza na mãos, oto benga les œuvres de la foi. é que estamos a chamar As obras da fé. as obras da fé. Ba œuvre ya foi eza nini? As obras da fé o quê? Ba œuvre ya foi As obras da fé eza kopratiquer está a praticar misala malamu boas obras epai ya bakristu. através dos cristãos. Kopratiquer Praticar misala malamu boas obras même envers nos familles. mesmo a sua Et bien família. aimé dans le Bem Seigneur, amado ao Senhor. toza sauvé par les bonnes œuvres te. Não somos salvos. Pelas boas obras. Não somos salvos pelas boas obras. Kasi toza sauvé Mas somos salvos na kondima, pela fé. na nzela ya ngolu, Através da graça. mpo na misala ya malamu. Através das boas obras. Shema yango eza bongo. Shema eza bongo. Dessin yango eza bongo. O desenho. Amen. O desenho é Esquema. assim. Esquema. Abenga esquema. Shema. Esquema. Amen. Nabi shema yango eza bongo. A esquema é assim. Tobiki Fomos salvos na nzela ya kondima, através da fé. na ngolu, Através da mpo graça. na misala malamu. Através das boas obras. Na insistaka boye. Eu insisto sempre. Tobika na nzela misala malamu te. Não fomos salvos através das boas obras. Kasi tobika na kondima, Mas fomos salvos mpo através da tosala fé. misala Para malamu. poder fazer boas Misala obras. malamu eacompanhaka sali oyo A biso boas tozwa. obras acompanham as coisas que nós A temos. salvação que A nós salvação que recebemos. nós recebemos. Alléluia. Amém. Kolo asova biso Deus nos salvou mpona tosala misala para malamu, poder fazer boas obras. mpona kosala misala ya Para kondima. fazer obras de fé. Mokristo oyo aza na kondima, Cristãos que têm a fé. kondima ne kosuka na monoko A te, sua fé não pode parar na me boca. kondima ne fe continue ti A na sua fé misala. tem que continuar tendo as Misala ya obras. kondima eza manifeste comment? As obras da fé é como? Premièrement, Primeira coisa. apôtre Jacques azopesa biso O apóstolo baexplication. Tiago está nos Abi soki explicando. mutu moko azobela, Ele disse que quando alguém está il doente, faut koassiste mutu para wana. poder, tem que Eza misala visitar ya essa kondima. pessoa.
São as coisas da Entre fé. nous les chrétiens, Entre nós cristãos. la carte église Jésus-Christ est bon Dentro da pasteur. igreja de Jesus Bom Pastor. Le connaissons là. O seu irmão está Il doente. faut t'aller. Tem que visitar. Il faut s'ungayer. Tem que ajudar. Ce que qui se sont Se ele béliers. está farta de Ce medicamento, n'est pas vamos mauvais, ça comprar. m'a bêté. É normal, não Ça é me sala mal. condiment. São as obras da fé. Pour la zone baboy. O Paulo está a falar. Sauf que pour ça malam. Se vão fazer o bem, Pour ça malam est pas battu nyos. façam bem a toda Kasi pessoa. mingi na Mas bandeko na bino muitas das bakristo. vezes aos seus irmãos cristãos. Lelo biso bana nzambe. Hoje, como filho de C'est comme si Deus, condiment na biso. como nossa fé Etikala ya banzembo. é somente para a Mais música, ezalaka na pratique mas te. não tem a prática, Eza na misala te. não tem a obra. Jacques azosala comparaison. O Tiago está Entre fazendo Moutalo Bakena Zala Condiment. a pessoa que fala que eu tenho a Mais fé, asalelaka ba œuvre ya mas condiment ele te. não faz as obras da Par fé. rapport à moto aza na condiment, Através dessa pessoa que tem a avec fé, un la condiment ele te. não bate o Mais peito que asalaka tem ba a fé, œuvre ya mas condiment. ele faz as coisas de Eza na fé. biso leo moko. Deixa que eu te digo algo. Ndeko na biso Michael Jackson. Nosso irmão Michael Jackson, Malgré ta mosu akotana lifelo. talvez foi no inferno, Mais aza na ba œuvre ya condiment koleka ba mas chrétien ele ebele. fez obras de fé mais que outras Est-ce que pessoas. vous comprenez nga? Amen. Asunga bato na vie. Ele ajudou as pessoas na vida. Asalisa bato ebele na vie. Ele ajudou muita Mais gente na vida. jamais aza na condiment. Mas nunca ele tinha fé. Jamais aza na Jésus kati na ye. Nunca ele teve Jesus dentro dele. Misala ya condiment bien aimé. As obras da fé. C'est Bible dit ntango bozosala na malamu entre bino na bino. A Bíblia diz que quando estão fazendo bem entre vocês, Nde bato ya mokili bakodécouvrir que toza aí bayekola onde as nani pessoas ya do Yesu. mundo vão ver que são os discípulos de Mutu oyo Deus. aza na kondima A pessoa que tem a fé il faut asala misala ya tem kondima. que fazer as obras de Yango fé. tobi les mains de la foi, Porque falamos das mãos da fé, soutenir les malades, ajuda o doente. bato baza âgé, As pessoas que estão, bato bakoma os idosos. os idosos. Amen. Amém. Alléluia. Amém. Kosunga babola. Ajuda os pobres. Amen. Amém. Kosunga bato baza ba indésirable na société. Bato baza tina te na As société. pessoas que não têm importância na sociedade. Kosunga bato baza ba victime. Ajudar essas pessoas que são vítimas Ya ba maladie, das doenças, victime. a Ya vítimas ba accident, de acidentes, victime. vítimas Ya ba injustice. de injustiças. Asa na ye mabe Ele te. não fez o mal. Me bakote na prison ya Foi orphelin. colocado na cadeia. Mutu aza misala ya kondima. A pessoa que tem as obras da fé akosunga bato bongo. vai ajudar esse tipo de pessoa. Alléluia. Amém. Yoka quelques règles. Houve as regras. Quelques règles pratiques. As regras práticas. Mpona mutu oyo asalaka baboni œuvre. As pessoas que fazem umas boas obras. Première règle. A primeira regra, Nzambe azoloba boye. Deus está falando. Cherchez à rendre service à quelqu'un. Luka o rendre service epai ya moto. Procura render o trabalho à pessoa. Alléluia. Amém. Et bien aimé. Bem Obi amado. bolamu nyonso tosala na vie. Talvez todo o bem que nós fizemos na vida Efutamaka ana se. só é pago cá na Ata terra. mutu wana mutu azongisa bolamu wana Mesmo te. que aquela pessoa não vai te dar Mais bem, quelque part, mas algum ata mutu sítio, mosusu talvez outra oyo ata pessoa, boyebana te talvez não conheça, akosala mpe bolamu. pode fazer o bem. Yo omeka oimagine na vie. Você pode imaginar na Bato vida, nyonso basala bolamu. todas as pessoas que fizeram bem, Peut-être ezaka bato nyonso bokola na bango talvez as te. pessoas, talvez não são só as pessoas que tu cresceste Na com eles. bamusiko biso tolala na bandaka bato Aqui mosusu no oyo Chico estamos a bato dormir mosusu na casa bino nde das bosanga pessoas. bolamu boye. Est ce que tobetaka bila ensemble? Você como está a me ajudar, talvez Amém. será que estivemos juntos. Alléluia. Amém. Tobeta bila ensemble te. Amen. Tobeta mpe babala ensemble te. Nós jogamos bola juntos. Touta mpe bakomini moko te. Não vemos da mesma bairro. Totanga mpe ta mosusu ekole moko te. Yo na récréation tolaya kolia mo balipa ya mama polisa. Po bayota biso mo misiliso mpe baniau toyebi te. Não. Alléluia. Amém. Oyo toyebanaka nsima ale okokosanga bolamu te. Outros, Amen. talvez nos conhecíamos antes, por isso que estavam me fazendo Mais bem. komona não. peut-être bolamu moko biso tosaka autrefois. Talvez bem que nós Yango fizemos esali ke place oyo mpe biso é tokomi. que fez que onde nós Bato estamos bakoma aí, koranda biso as pessoas baservice. também devem nos render Bien, esse mais sanga trabalho. bolamu ekofuta yo. Basta bem que a bondade vai te... Amen. Alléluia. Amém. Deuxième conseil pratique. Segundo conselho prático, tolobi kohésite te ya kosala bolamu epai ya moto soki occasion epesameli. não hesita a fazer o bem à pessoa se a ocasião é dada a ti. Kohésite te kosala bolamu Não epai na moto hesita a fazer o
bem para Soki alguém, occasion peut se s'améliorer. a ocasião é dada a Mais ti, bien aimé dans le bem Seigneur, amado ao Senhor, na vie nzambe apesa biso na occasion. vida Deus nos dá ocasião. Omoni mpena ndeko moko boye Vai ver alguém, auti mboka moko quelconque vai vir de uma aye par província. exemple awa sika na Vem mboka aqui no Mushico, aza na place ya kolala te talvez não so tenha aza para ta na eloko ya kolia talvez te não tem nada para ntango comer. osali ye bolamu Quando wana fizer este bem, omarke conscience na vai ye marcar a sua consciência. un jour Dia, soki afuti yo te ele não vai te pagar, nzambe amoni mas yango Deus viu, akofuta ele yango vai te pagar. ntango nzambe apesi occasion ya kosala Quando bolamu Deus te dá a ocasião de fazer o bem, sala yango faz. bolamu nyonso efutamaka Toda bondade é paga. parce que ozokomprendre ngai Amen. alleluya Amen. bato mosusu babaka na sala bolamu nakoma kase Outra chefe fala que eu já fiz muito bem na vida, estou cansado. okomi kase nini yo mto continue kovivre Você vai ficar cansado porque se Seke está bato nzambe mpakoma kase ya kosala bolamu Deus também vai ficar cansado de fazer o bem. alléluia Amém. Dieu n'est pas ingrat pour oublier tous les bienfaits tosala na motema Deus não é ingrato para poder mpona kobosana bolamu para tosala poder na esquecer o bem que nós ata yo fizemos bazongiseli na yo te me terra. bazongisela bana na yo Mesmo que não darem a ti, vão entregar aos seus ata filhos. bazongiseli bana na yo te bazongisela Mesmo bandeko que na não yo vão dar aos seus filhos, vão dar aos seus troisième irmãos. règle pratique Terceiro, regra prática. tolobi faites toutes choses au nom de Jésus sala bolamu nyonso na kombo ya Yesu Faça toda a bondade em nome de Jesus. amen Amém. omona mare mo bazoya forme ne lokola ndoti aye kosenga Vai ye ver uma loko mamã está vir te pedir algo, tem a cara tipo uma père moko bruxa. boye forme lokola mwa ndoti moko boye Vai ver um Você pai banga como kopesa bruxo, ye. vai ter medo de ligar. oyebi nga asala ndeni Sabe o que eu ya faço? des fois moto moko boye baforme mwa mystique Talvez ayoyelanga se na ngai alguém estranho vem me pedir. so namonaki mola apesaka ngai mbongo eza Se eu te ver que não tem como lhe dar o naoka dinheiro, mpena o sa kwanda même 200 vou pegar mesmo 100 ou 200. nasombi pene eloko Vou comprar mesmo algo. ate eloko akolia Mesmo coisa de comer. mama e Mãe, zwa está aqui. amen Amém. kasi oluka mbongo mpo somba eloko n'est-ce Vai pas procurar dinheiro para poder mpo comprar coisa. otravaille mbongo na nga te Para você não trabalhar o meu nasi dinheiro. mbongo wana sombi Vou eloko pegar esse dinheiro, vou comprar Au algo. nom de Jésus. Vou falar em nome de si Jesus. makende panzana napesi ye amen amen oseki pani amen napameli yango nabimisi milimo É só tirar todos os na nsima kopamela Depois de rezar, napesi ye eu vou lhe dar. bundisa komba jesu olonga yango wali Combate ao nome de Jesus. po eloko quando nga você apesi yo vencer. nazwi komba jesu na A ntango gripe coisa que eu te dei, carimbei o nome de Jesus. nagrifango komba jesu Eu carimbei o nome de Jesus. yo sika obundisa komba jesu Você olonga agora yango combate em nome de Jesus. halleluya Amen. bien me koba kosala malamu Bem amado, continua a moto fazer asala o bem. maboko ya kondima asalaka A pessoa que bolamu tem a mão de fé faz o bem. parti mosusu ya kondima Outra parte da fé c'est la tête de la foi é a cabeça da fé. mutu ya A kondima cabeça da fé. mais bien aimé dans le Bem Seigneur amado Senhor. Ecclésiaste chapitre 9 Eclésias capítulo 9, verset 10 versículo 10. Salomon azoloba boye Salomão está a dizer. alléluia Amém. Salomon azoloba boye Salomão está a dizer. papa singa biso kuna ntango ozwi occasion ya kosala quelque chose Quando tens a ocasião de fazer algo, ntango nzambe apesi yo makasi ya kosala quando quelque Deus chose te dá a força de fazer algo, welisa osala yango apressa-te para poder fazer. amen Amém. 9 verset 10 9, 10. Chapitre 9, verset 10. amen nga biso tela biso na silence mama to papa telefone wana to na silence Utilisez ta force à réaliser tout ce qui est présenté à toi. salela makasi na yo osalela eloko nyonso oyo ekose présente liboso na yo En effet, on ne peut pas agir ni juger. po ete na lifelo kuna bajijaka te mpe kuna basala elo te suka wana bapasuka wana c'est quoi la tête de la foi A cabeça da fé, mutu ekondima eza nini a cabeça da fé é o toli quê? mutu ekondima A cabeça da fé c'est avoir un esprit de créativité é espírito da criatividade. kozala na capacité ya kocreye makambo Ter a capacidade de criar as coisas. kozala na capacité ya kosala makambo ya sika Ter oyo a bato mosusu basala capacidade de te fazer as coisas que as pessoas nunca fizeram. naloba ntango nyonso boye Eu falo cada vez ntango mais, nzambe asali mutu quando Deus criou a pessoa, atia biteni ya biteni na nzoto ya Ele mutu colocou cada parte no corpo da pessoa. eteni nyonso eza mosala yango Cada esalaka parte tem a sua coisa que faz. eteni oyo ekipaka nzoto inutilement A ezalaka te parte que ocupa
o corpo em vão não existe. Même ata oyo ni makoko oyo eza musala ngosala na nzoto. Tem a coisa que ele faz no corpo. Alléluia. Amém. Même ni makoko oyo Mesmo a nuca. eza musala esala. Tem a coisa que ele faz no Est-ce que vous corpo. comprenez ngai? Amém. Alléluia. Amém. Même ata ba yebisanga so selon yo, importance ya masala miso za Me nini? diz a importância do cílio é o quê? Eza na musala. Tem o seu trabalho. Eza sentinelle ya miso. É o sangue. Omona bana ndidi mo azo yo to yeba kite yemo automatiquement pas mikandi. Talvez via uma mosca nos olhos, ele fecha para a mosca não poder entrar. Eteni nyonso na nzoto eza na tina Toda na ngonda parte do mayebe yango. corpo tem a sua importância. So mutu nenda mapesa A mutu. cabeça que Deus colocou, Atango chantier ya nzoto te. ele não meteu como Mutu eza capacité monda mapesa mutu po mutu a a cabeça réfléchir. é uma capacidade que Deus colocou para a pessoa poder refletir. Po mutu abanja na Para a sauti pessoa wapi? poder pensar em vida. Aonde? Naza wapi? Estou aonde? Pe nazokende E wapi? vou aonde? Fi naza nango A lelo. vida que eu tenho hoje. Eza fi nini? E qual é a vida? Nini nga na kosala? O que é que eu vou Po fi fazer? na nga lelo Para a minha vida hoje? ebonga. Para ser Nini bem. na kosala O lelo? que é que eu vou fazer Po fi hoje? na nga lobi E a minha vida amanhã? ebonga. Para poder Mutu evoluir. oyo réfléchissaka A te. pessoa que não reflete, Esika neza ya mokili te eza na lilita. o lugar dele não está no mundo. Mutu na yo eza obligé e A réfléchir. sua cabeça tem a obrigação de refletir. Yango tozoba la tête de la foi, Estamos a dizer a cabeça da c'est gente. avoir l'esprit de la créativité. É o espírito da criatividade. C'est-à-dire, na mutu na yo, Quer dizer, na sua cabeça. obanzaka kaka makambo ya mabe te. Não pode só pensar coisas que não Obanzaka prestam. makambo oyo ezanga valeur Não pode te. pensar só coisas em Mais vão. nzambe apesa yo Mas se mutu, Deus te deu a po cabeça obanza. para você Ke pensar na mwa moke naza nango nessa oyo, pequena coisa que eu nakotravaille tenho, yango ndenge nini? como é que eu posso Oyo trabalhar okekoma autant. para poder Est-ce evoluir? que ozokomprendre nga? Amen. Moni A créativité criatividade elingi koloba quer boye dizer que koluka osala eloko moko fazer uma coisa esika bato bazoluka kosala eloko bazokomprendre te. onde as pessoas não entendem fazer. okepa na kwa moko boye Vais ir num lugar, otali vais na olhar, milie tozawa aqui onde estamos, esi bamere oyo basala bamikate essas mamães fazem me bolinho. balolenga mikate basalelaka O wa. bolinho que eles fazem. amen Amém. bato mpe bamesana nango As pessoas já estão me ezoka habituadas. kategorie bato mosusu baza wa Mas tem outro tipo de bamikate pessoas. moko baliaka 5 a 10 avant Há um abamona yango bolinho que te eles comiam há 5 ozomona anos. wenze lokola wenze place totekaka kuna Aqui na praça como na oyeli Bahia. bango pena idéologie ya mikate ya loso Vem yaya mesmo com o pensamento de bolinho de arroz. bandeko baliango 10 a 15 a 20 a As passé gente comiam há anos. eyaya Amém. oye sikoyo mikate ya loso Vem ntango mesmo wana com bolinho de arroz. yebisaka ye bakopesa kombo yaya Vão te dar o nome. amen Amen. alléluia c'est la créativité É a criatividade. eloko ta mosusu yo ozosala ta mosusu ezolinga eboma A yo coisa que tu estás a fazer talvez quero te ta matar. mosusu kopo ozosala na Talvez tiobisaka te mais ta o mosusu kopo negócio ozosala que tu elingi estás a eboma yo fazer quero te levar. avant eboma yo matar. fobe kuti yo nde Antes de te olukela matar, mayele eboma vale a yango pena você procurar uma forma de você matar ele. alléluia Amen. mbongo ozala na solo ya mikate ya loso eza te soki oti na banke ezalaka mbongo O amen dinheiro que tem cheiro de arroz não existe. Se entrar no mbongo banco, oyo somente ezalaka na dinheiro. couleur ya makala ata O bapesi dinheiro na que tem a makala cor de metana carvão otala efe ya elongo ya makala não existe. Mesmo que você levar no banco, vão aceitar. il faut mituna biso As esala nossas cabeças Que na tempo oyo tokomi. refletir. Nesse tempo que kopo nós naza estamos. nango Esse negócio que eu tenho ekomi komplike nga está a vie complicar a minha mpona luka vida. Vou créativité procurar a criatividade. naluka makala Vou bunateka procurar. mikolo oyo mpona beta masango Esse dia vou vender milho. mikolo oyo mpona beta fufu ya poussière Esse dia vou vender fuba. mikolo babisinga bakafe moto Esse esimba dia falando que café está bem. alléluia Amém. mais okoki otuna volonté ya nzambe eza mabe te Também podes perguntar a vontade de Deus. mais não é mutu mais. na yo foza na Mas créativité a sua cabeça tem que ter a criatividade. baopportunité ezoleka biso boye As parce que mutu na biso oportunidades estão ozocreye na te cara porque as nossas cabeças não estão a ter a criatividade. tellement ozogobe ozokotaka banovela na Tu mutu estás a fazer entrar muitas novelas na ozokotisa cabeça. bafacebook na mutu Estás a fazer entrar o Facebook na ozokotisa cabeça. ya ndenge na ndenge na mutu Muitas coisas na sua cabeça. moye mutu etravaille mpo na lobi Às vezes a eza cabeça te refletir para yango ozomona amanhã. mpe otali Não mpe tem boye age como. mpe pusani Vai ver que a idade já moko avançou. bendi moko etalatala Aí mipesi vai amen pegar o espelho, nazokende vai olhar que tu mais avançar. ozokende qu'est-ce que tu as déjà fait dans la vie Estás a mutu avançar bapesaki yo o est-ce que que tu as tu já réfléchi fizeste na bien-aimé vida. A cabeça que te na entregaram. koteya yo kondima te kaka ya foi akokonfesaka te Eu não vou te pregar só a fé. foi ya solo ezalaka accompagne na esprit ya créativité A fé da verdade é acompanhado com a bato criatividade. nyonso ya bible oyo bamaka Todas as histoire pessoas que marcaram a história, bamitu na bango nas esalaka suas cabeças, tala mutu lokola noe
Vê como a pessoa como Il avait Noé. une foi. Ele tinha Mais fé, dans sa foi, mas a fé, à ce chemin, il y a boitou, à sali boitou. ele fez uma canoa, Alléluia. Amen. À dessiner chemin, il a ele réfléchi. desenhou uma Et à canoa, ce loko moko boye, fez uma coisa oh, il y a une référence numéro 1 à Qui Moutilu ficou a Moukassala bateau, referência- c'est lui. que ficou como a referência do mundo, o primeiro homem que fez Oye, uma biso comme une canoa. capacité à Se créativité. chegasse na capacidade da Bato criatividade, on a toujours au calme misala as pessoas vão começar a admirar as suas obras. Ah, mais le copain azaki na idée na Essa coisa também eu tinha ideia a fazer, irmãos. apenza batimbela mikata loso te. Aqui como não sabem o bolinho de yo arroz, devancer ngaye. eu estou a ver como você vai se me Muntu kidiba, avançar. yo zaki muntu kidiba. Você Tika mana estava avancer. distraído, deixa que eu possa avançar. Alléluia. Amen. Nathan lelo poza misu bakasi. Nesse tempo tem que ter os olhos muito erguidos. Est-ce que vous comprenez ngai? Amém. Nathan lelo, Nesse tempo zala esprit à créativité. tem que ter o espírito da criatividade. Kotika te bato musu ba devancer. Não deixa que as coisas avancem. Kotika te bato musu ba sa elo mo après yo comme Deixa regretter que outras pessoas mais fazem outras coisas, você depois fica pensando que eu queria fazer. La tête de la foi. A cabeça da fé Et ceci na mutu azana ba bonne initiative. está a fazer que a pessoa tenha uma boa iniciativa. Oyebi eloko oyo etombola Joseph. Sabes a coisa que levantou o José? Ezalaka te po ayebaka kointerpréter bandoto malamu. Não era só através das profecias. Amen. Amém. Ezalaka yango te. Não era só isso. À part koyeba kointerpréter bandoto. Além de interpretar os Joseph, sonhos, il avait un esprit de José, ele créativité. tinha o espírito da criatividade. Nakoexplike oyo yango. Eu vou te Oyebi explicar. ntango atelemi liboso ya Pharaon. Quando ele se colocou perante o Pharaon faraó, ayebise ndoto. o faraó disse o sonho. Joseph, il a interprété les songes. José interpretou o sonho. Ndenge amesala kointerpréter Como bandoto. ele estava a interpretar os So, sonhos. eloko nini esalaki Pharaon andima atombola Joseph? O que é que fez que o faraó ele exaltasse o José? Parce que akotisaki na makanisi ya Pharaon eloko moko oyo ezalaki na mutu na ye. Porque ele introduziu uma coisa no pensamento do faraó que não tinha na Abi cabeça dele. omoni ndenge tozosepela boye tozobina Ele tozolia disse, está vendo como estamos se alegrar, estamos bamibe a babongo comer. ezokota na O mboka dinheiro está entrando na production terra. eza makasi na A mboka. produção é muito forte na terra. Yebaki après temps oyo Fica a saber depois desse ntango mosusu ya tempo. pasi ekoya. Talvez virá C'était ça la sofrimento. créativité. Vamos fazer uma So, ndenge criatividade. tosepela boye Como estamos a se alegrar topréféré assim, tozwa vamos preferir bapourcentage ya pegar os baresultat porcentagens ya barecolte do rencontro. tobombabomba Vamos po guardar esunga biso para nos ntango ajudar pasi ekoya. quando virá o C'était ça sofrimento. l'esprit de É créativité. o espírito da criatividade. Ntango Pharaon atali Quando o faraó olhou, ayoki abi wow ele escutou e disse, nalukaka sim, mpena bato ya eu boye procuro essas coisas. babakisanga mayele Me aumentaram nalukaka mpena bato ya boye eu oyo procuro baza na essas esprit ya coisas. créativité. Tem o espírito da criatividade. Mais soki oza na esprit ya Bem, mas se créativité tu tens o espírito da criatividade, bainitiative a badokomata yo na mutu iniciativa vai começar a subir na sua cabeça. bainitiative badosopano A na mutu iniciativa vai começar a cair sobre a sua moto cabeça. abayelazaka ndeni A pessoa inteligente é ntango como? bamakanisa malamu ezomate na Quando mutu bons pensamentos sobem na sua cabeça, zwa kaye pega o caderno, zwa agenda pega banda kokoma a yango. lapiseira, começa a escrever. amen Amém. amen Amém. c'est comme si na nature so moto aza piaka aza na pasi makanisa yaka ebele É quando a pessoa não tem mais o dinheiro, os pensamentos vêm muito. amen Amen. mais ntango nzambe akopesaka melomo boye Mas quando Deus lhe entregar algo, abosani na ye vai te esquecer. abosani Ele vai esquecer de tudo. amen Amém. otuna yayo simba kome ya bambonga nsima na Quando vi ya ele yase pegasse na na yebi vida, te o dinheiro que eu peguei na vida, se eu te falar, c'est parce que initiative porque ezalaka não te tinha a criatividade. esprit de créativité O espírito ezalaka da te criatividade não existia. yango nalobaka boye Por isso é o que eu digo. na domaine ya No créativité domínio da nalobaka criatividade, une bonne initiative uma boa iniciativa, soki croiser une bonne opportunité se acontecer uma boa oportunidade, osali baexploit faz quel que explosão. soit ton âge quel que soit ton âge ata kutu mbula oyo eza nango Pode ser a idade que tu tens, soki osala bainitiative ya malamu se tu tens uma boa yebake iniciativa, un jour nzambe baopportunité aleka na nzela algum dia a oportunidade vai passar na sua bato vida. ebele baopportunité elekeli bango Muita gente a oportunidade passou, babeneficie na yango te não parce beneficiaram, bazalaki na initiative porque não tinham iniciativa. la foi une tête A fé é a pe cabeça. mutu wana É a cabeça, c'est l'esprit de la é créativité o espírito da est-ce criatividade. que mutu wazopambama mambo Amém. alléluia Amém. et mpona kosukisa Para terminarmos, tolobela sur les pieds de la foi vamos falar sobre os pés da fé os pés da fé.
Kondima pesa makolo nango. A fé também tem os seus pés. Amen. Amém. Pourquoi kondima goza na makolo? Por que a fé tinha que ter os pés? C'est parce que kondima eyaka tango ba pesi mutu promesse, n'est-ce Porque pas? a fé vem quando dá uma promessa a alguém. Sans la promesse kondima Sem ezate, a n'est-ce promessa pas? não há fé. Amen. Amém. Soki ba pesi la kate ozape na Não kondima te darem te. a promessa, tu não vais ter a Donc fé. tolikiaka na ba promesse o ba pesi a Nós biso. temos a fé através das promessas que nos dá. Alors nameka koloba boye na domaine la promesse. Eu falo no domínio da promessa. Banda mukolo ba pesi o promesse. Diz que no dia que te der a Sinon mukolo promessa, yoko mona réalisation. até no dia que ver a realização, Eza voyage o mutu é osala. uma viagem que a pessoa faz. C'est un parcours o mutu É um otambola. percurso que a pessoa anda. Afin kakende kozwa accomplissement. Assim que pega Ya makambo a oyo coisa, baprometaki ye. as coisas que foi Alors prometido. parcours wana yo O kosala. percurso que tu vais C'est fazer, ça ce que nous appelons la foi. nós devemos ter Et a kondima fé. wana. E essa fé Eza na makolo oyo tem ezotambola. os pés que vai andar. Ezomema yo jusqu'à ce que Vai te okomona pena levar obalakaki até yo que kokisama. onde você pegar a coisa que foi prometida. Alors makolo ya kondima. Aos pés da fé. Eza nini? É o quê? Amen. Amém. Alléluia. Amém. Makolo ya kondima mes bien-aimés. Os pés da fé é Eza tolobi les pieds de la foi. os pés da fé. Eza na bapati nango. Tem as suas patas. Ya bapati nango ya mike mike. As suas patas pequenas. Je peux dire l'espérance. Tem a esperança. L'espérance eza na bapati ya kondima. A esperança tem as patas Si da on veut fé. vers l'accomplissement de la promesse de E tu Dieu dans estás ta aí vie, a fim da promessa da sua il vida. faut en espérance. Tem que ter a esperança. La mibale faut en la justice. Segunda tem que ter a justiça. Amen. Amém. Romains 6, 1 2. Romanos 6 a 2. Alléluia. Amém. Faut en la justice. Tem que ter a justiça. Parce que makambo va promettre yo avec As Okama, il faut la juste na que mise foi en jambe. prometida, você tem que ser justo perante a Deus. Il faut en la détermination. Tem que ter a determinação. Voilà toujours makolo ya kondima. Aí sempre com os pés da Tu fé, marches vers tu vais marchar l'accomplissement de ta promesse. a fim da sua Alors tu dois promessa. être déterminé. Você tem que ser determinado. Détermination likolo A baboye. determinação quer dizer Quel que soit makambo yo komona nzela. pode ver as coisas, pode Mais acontecer yo zo continuer coisas, kaka. mas tu vais continuar. Il faut avoir aussi la persévérance. Tem que ter a perseverança. Et ça, les sous makolo ya E kondima. os pés da fé. La A persévérance. perseverança. C'est quoi la persévérance? O que é a perseverança? Persévérer. Tem que Et lui, qu'on va perseverar. redoubler les efforts. Quer dizer, dobrar o esforço. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Quer dizer que lipamboli na ngai, a minha bênção eza na cidade, está em cidade. kota banco bix. Aí no Banco BIC. Ko naza mbonga transport Eu não te. tenho dinheiro de Naza transporte. obligé nde babengi Eu sou nga 12 heures. obrigado, como foi chamada a Nake zo lipamboli na nga na banki wana. pegar a minha bênção naquele Kombo na banco. nga fona kendanga. O meu nome é Iris. Fona kendanga. Vou ter que ir. Ata mbonga na so manguba Mesmo que não tiver afere makola nga eza te mela osani. Nazo kende kama Vou le. continuar a andar. Ta. Oh nalembi na nzela. Ou fico cansado no caminho. Tellement nazo mona objectif na nga. Como eu estou a ver o meu objetivo, Naza obligé ata na eu kopema. sou obrigado mesmo que eu vou Mais descansar. suka fona telema na Mas eu redoubler tenho que d'efforts. continuar e dobrar o Nakoma esforço. kino place o bazo Chegar la ngai. até onde estou a ser chamado. Là où se trouve l'accomplissement de notre promesse. Até onde cumprir a promessa. ezosenga nga mpona zala persévérant. Tem que perseverar. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pied de la foi, Os pés da fé. c'est la persévérance. É a perseverança. Le pied de la foi, Os pés da fé. eza kozala na zèle. Koyika mpiko. É ter a fé. Kozala na zèle. Ter a fé. Alléluia. Amen. Uzelu. Zelo. Yeah. Kozala na zèle. Ter o zelo. Alléluia. Amen. Le pied de la foi, Os pés da fé. c'est avoir aussi l'amour. Kozala mpe na bolingo. Tem que ter amor. Le pied de la foi, Os pés da fé. nalobi, c'est aussi l'action de grâce. Tem que ter ação de graça. Amen. Amém. Alléluia. Amém. Amen, amen. Amém. Tika nzambe apambola biso. Deixa que Deus nos Est-ce que abençoe. mutu moko ayoki nzambe? Amém. Est-ce que mutu moko acomprendre nzambe? Será que alguém entendeu a Deus? Toli tosambela nzambe. Queremos orar a Deus. Yanga biso place ozali. Fecha seus olhos no ponto. Telema tosala priere. Coloca